A Twitch TV, atualmente uma das maiores plataformas de streaming da internet, foi tema de uma pesquisa recém-defendida aqui na FEFELESH. O estudo avaliou como funciona a regulação e a moderação de conteúdo dentro da plataforma em casos de desinformação político-eleitoral e discriminação de raça, gênero e orientação sexual. Esse é o FEFELESH Conversa, e para falar mais sobre o assunto, a gente está aqui hoje com a autora do estudo, a pesquisadora em direitos digitais, Tayla Bicalho Bertolozzi. Tayla, o que é a Twitch? Que tipo de conteúdo é transmitido por lá? Bom, a Twitch é uma plataforma de streaming, né, como você disse. Ela geralmente transmite, né, conteúdos, então, conteúdos principalmente de jogos, né, partidas de jogos, campeonatos, mas também shows, outros eventos esportivos, e também conteúdos da vida real, como os usuários chamam, né, em que eles relatam experiências pessoais, etc. É uma plataforma que foi criada em 2011 sob o nome de Justin TV, e aí em 2014 a Amazon comprou e renomeou para Twitch. Que tipo de usuário usa a plataforma? Segundo o site Stream Scheme e o Sully Gnome, em 2020 o padrão, né, o perfil padrão de usuários seriam jovens, né, de 16 a 24 anos, sendo esses 41%, né, do público. E também de 25 a 34 anos seria uma segunda faixa etária ali bem recorrente. Principalmente todos esses, principalmente homens, né, 65% de todo o público da Twitch. É isso, basicamente. Falando como leigo, eu conheço a Twitch pelo Casemiro, pelo Gaules, e era uma plataforma de jogos, então eu tô vendo que é bem mais amplo que isso, né? Sim. E como você chegou nesse tema? Como você resolveu estudar e pesquisar esse tema? Bom, primeiro foi uma questão pessoal, né? Eu também, quando era mais nova, jogava. Enfim, quando começou a ser comum streaming em jogos, também passei a me interessar. E também passei por situações complicadas, né? Por ser mulher nesse universo, etc. E aí, na graduação em Relações Internacionais, eu comecei também a pesquisar sobre direitos digitais e sobre como essas mulheres eram, de certa forma, mais vulneráveis, né, nesse tipo de ambiente virtual. E aí, continuei os estudos nessa área, e quando aconteceu, por exemplo, o banimento, né, do ex-presidente Trump dos Estados Unidos na plataforma, eu tive um olhar mais atento para isso, e quando aconteceu também o banimento do filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, da plataforma, eu tive um alerta comparativo, digamos assim, né? Pensei, parece que temos ali, né, dois cenários com algumas similaridades, algumas diferenças. E aí teve também um outro evento muito marcante que, de certa forma, motivou a pesquisa, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi transmitida por usuários da Twitch, e também a invasão aqui no Congresso, né, no dia 8 de janeiro, que também foi transmitida na plataforma. Tayla, o que exatamente foi a sua pesquisa? O que você pesquisou? Eu pesquisei se houve avanço regulatório suficiente e compatível com princípios de referência para a regulação de plataformas, no caso da Twitch, usando como base períodos eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos, então de 2016 a 2022. O intuito era esse, observar se teve avanço, né, em relação à contenção desse tipo de conteúdo discriminatório de raça, de gênero, de orientação sexual e desinformativo, e se teve avanço e se esse avanço foi compatível, né, com os princípios. Então, não adianta simplesmente ter tido avanço no sentido, por exemplo, de ter havido mais banimentos, se não teve avanço compatível com os princípios, né? Se não assegurou, por exemplo, os direitos dos usuários, as garantias também de liberdade de expressão, etc. E aí a gente tem, no caso, eu olhei principalmente 3 quadros, né, de pesquisa, 3 quadros analíticos, digamos assim, em que um deles seria justamente o nível do usuário, então daquele que cria o conteúdo, transmite, e de quem comenta nos chats, de quem tem essa interação com o streamer, né? Um segundo quadro seria a Twitch, então quais foram, qual o histórico de alterações nas diretrizes da comunidade, os termos da plataforma, os relatórios de transparência, o que ela tem para ajudar os usuários também
em relação à contenção desse tipo de conteúdo, né? E um último quadro que seriam os princípios de referência para moderação e regulação de plataformas. Então, esses 3 quadros juntos foram importantes, né, para a pesquisa. E, por último, acho que é válido mencionar, né, que a pesquisa teve financiamento da CAPES, né, durante um certo período. Então, foi muito importante também para a condução do estudo. Sim, e você fez a pesquisa durante a pandemia, né? Sim, exatamente. Então, teve alguma dificuldade? Como isso atrapalhou e isso ajudou você? Eu acho que teve uma dificuldade, não tanto quanto, por exemplo, um trabalho de campo, um estudo de campo que precise, né, estar lá pessoalmente, por ser um ambiente virtual. Acho que esse foi foi uma vantagem, mas teve também uma questão de contatos, né, no início eu queria também fazer algumas entrevistas, e isso realmente não foi possível. E não sei se por esse motivo ou se somente por outros motivos, mas a Twitch também não respondeu durante todo o período, então acho que teve ali, né, uma questão. E acho que a Covid também apareceu, isso foi identificado. A Covid apareceu também como um elemento muito importante nos conteúdos desinformativos relacionados a eleições em ambos os países, né? Então acho que foi um período importante. E você estudou, então, a regulação e a moderação da Twitch, e o que você observou? No caso, esse estudo, ele foi, como eu disse, ele teve 3 quadros, né, de análise. E aí, num primeiro quadro, que foi esse dos usuários, foi constatada uma correlação muito forte no caso dos canais brasileiros observados nesse período, entre conteúdos discriminatórios de raça, gênero e sexo, né? Então, raça, cor, gênero e sexo foram 2 categorias muito fortemente apareciam numa mesma mensagem, por exemplo, discriminatória, né? No caso do Brasil. E no caso dos canais estadunidenses selecionados, a correlação mais forte foi entre conteúdos desinformativos e conteúdos envolvendo discriminação por raça, cor. Em relação ao segundo quadro, né, que seria dessa adequação, né, dessas políticas que a Twitch tem e a adequação delas aos princípios de referência, que seria o terceiro quadro, eu posso dizer que nós tivemos um avanço muito grande, por exemplo, pelo fato de finalmente a Twitch disponibilizar um relatório de transparência, que é um documento muito importante que as plataformas têm que, né, disponibilizar, enfim, para justamente dizer o que elas têm feito em relação à política de privacidade, né, a política para conter esse tipo de conteúdo. E a Twitch, ela não tinha, durante toda a sua existência até o ano de 2021, um relatório desse tipo. Ela passou a publicar em 2021, com referência ao ano de 2020, e manteve até então, né, esse lançamento desse relatório semestralmente. E outras plataformas têm esse tipo de relatório? Ou você... Geralmente elas têm, mas precisaria verificar cada plataforma para ter certeza, né, se tem, qual é também a disponibilidade linguística, né, quais idiomas esse relatório está disponível, de que forma, se é facilmente acessível ou não, etc. Então, tem alguns critérios, né, inclusive, para avaliar esse relatório. E aí, apesar de ter tido esse avanço, né, a gente pode dizer que ele não foi totalmente compatível ou suficiente, né, em relação aos princípios. Porque, por exemplo, alguns dos piores desempenhos, né, que eu observei da plataforma em relação a esses princípios foi justamente o de transparência, porque, como eu disse, eu pego um período, né, bem maior, de 2016 a 2022, então somente em 2021 teve o relatório referente a 2020, e mesmo quando o relatório passou a ser publicado, ele ainda faltava, enfim, tinha uma série de falta de informações, de dados desagregados, então ainda não era tão compatível assim com os princípios. Um segundo ponto, né, que a Twitch ainda pecou bastante, digamos assim, seria o devido processo e a apelação. O que é isso? Traduzindo, né, o devido processo, ele é, digamos assim, todo o passo a passo que deve ser garantido, né, para que o usuário tenha seus direitos, né, efetivados até o momento final de uma eventual suspensão de conta, um banimento. Então, por exemplo, se eu
toma a decisão enquanto plataforma de banir um usuário, eu preciso garantir que ele saiba o motivo, né, pelo qual eu bani. Eu preciso que ele saiba do processo que é possível fazer para recorrer dessa decisão, né, uma apelação. Então, eu preciso oferecer todos esses aparatos para que o banimento ele não seja arbitrário, senão simplesmente, né, eu perco a liberdade de expressão para ganhar, digamos assim, né, outros direitos, digamos assim, para efetivar esses outros direitos. E, por último, nós temos também a competência cultural, que também traduzindo é uma forma, digamos assim, de dizer que a Twitch, ela infelizmente tem pouquíssimas informações sobre a equipe de moderação ser ou não composta por pessoas de diversos países, origens, etnias, enfim. E aí a gente não tem muitas informações sobre isso, as poucas que nós temos são sobre equipes dos Estados Unidos. Isso sobre as equipes de moderação geral da Twitch, né, e não de cada canal. E isso é muito perigoso, né? Porque cada país tem seu cenário político, seu cenário econômico, social. Então, para eu poder dizer que um conteúdo é desinformativo ou é discriminatório, é muito difícil de um olhar, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, né? O lugar tem a peculiaridade, né? Exatamente, um vocabulário próprio. Então, tem coisas que, né, elementos que fazem parte da linguística, elementos que fazem parte da cultura, e que a Twitch, ela não apresenta muitas informações, ou talvez não tenha de fato, isso não é possível saber com certeza, sobre essa composição da equipe dela, principalmente de moderação. E sendo só americana, é mínima, né? A equipe nunca vai, acho que não vai conseguir. Exatamente. E aí existe também uma questão que envolve a moderação geral da Twitch, ter uma limitação de atuação, principalmente nos vídeos que são transmitidos, mas os moderadores que de fato fazem o trabalho, na maior parte do tempo, do conteúdo que é colocado no chat, né, na interação entre os usuários ali, são moderadores do próprio streamer, do próprio dono do canal, elencados por ele, selecionados por ele. Então, se o moderador, por exemplo, não concorda que um conteúdo é discriminatório, ele simplesmente passa para os seus outros moderadores a mensagem de que aquilo não é discriminatório, então... E segue em frente. Segue em frente, né? E aí, um último elemento que seria um elemento positivo, que houve um maior avanço compatível, seria um avanço de propriedade intelectual e direitos autorais. Então, a Twitch, ela, de fato, tem uma política totalmente separada, inclusive, para direitos autorais e propriedade intelectual. Ela bane frequentemente usuários, né, que publicam músicas sem a devida autorização, ou obras de arte, ou mesmo que joguem, né, jogos na versão de teste ainda, de uma forma que ainda não possa estar disponível para o público. Então, fazendo um balanço aqui, deu para a gente ver que as medidas da Twitch não são suficientes para coibir os casos de desinformação e discriminação, né? Como que sua pesquisa pode ajudar para que isso possa melhorar para os usuários do serviço? Então, no nível dos usuários, a pesquisa ela traz um detalhamento de cada ferramenta, de como fazer uma denúncia, para que serve um banimento, como é feito um banimento, etc. A Twitch, cada vez mais, ela vem mostrando justificativas para os banimentos, mas isso ainda não está muito bem feito. Mas isso tudo é explicado detalhadamente e pode ser visto tanto por quem consome, quanto também para quem regula, né? Para quem pensa em regulação. Então, a gente pode dizer que essas ferramentas, né, inclusive botões de pânico, que são usados por outros sites, mas que são compartilhados na Twitch também, para que, por exemplo, streamers negros, mulheres, né, eles possam acionar um botão que simplesmente trave o chat quando pessoas começam em massa a publicar comentários negativos, depreciativos, etc. Né? Então, tem algumas funções ali que ajudam, né, se você entender um pouco sobre isso, porque, afinal de contas, a Twitch tem esse cenário discriminatório, mas a comunidade é muito maior do que somente as pessoas que discriminam. Nós temos também as pessoas que são discriminadas, né? E aí, a gente tem também um cenário de migração, né, de plataformas. Então,
o que tem acontecido muito é que as pessoas simplesmente são banidas da Twitch e elas migram para uma plataforma que tem uma política mais flexível, né? Principalmente plataformas chinesas de streaming. E aí, cada vez mais isso tem acontecido, e uma forma, por exemplo, de ajudar na regulação é sempre reforçar a importância de pensar uma regulação de plataformas que seja multissetorial. Então, se você não tem, por exemplo, outras empresas privadas, no caso, outras plataformas, sentando junto, né, com governo, com ONGs, terceiro setor, academia, para pensar nessas políticas, você não tem como fazer um conjunto de políticas que sejam eficazes e, de certa forma, uniformizadas para todas as plataformas. Então, simplesmente um usuário é banido de uma e vai para outra, né? E basicamente também é importante que nessa negociação, né, nesse tipo de formulação de política, tenha sempre em mente que vai existir esse debate entre liberdade de expressão, né, que deve ser garantida com o devido processo, né, a apelação e, é claro, a garantia de outros direitos humanos que frequentemente são violados nessas plataformas.